Olá, você sabe o que é proteína? Uma proteína é formada por um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Alimentos como carnes, ovos e leite são ricos em proteínas. Sempre ouvimos falar que proteínas são importantes, que alguns alimentos contêm proteína, que existem dietas à base de proteína. Mas, afinal, o que é uma proteína? As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em que são encontrados um grupo amina e um grupo carboxila. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos, que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Chamamos de polipeptídeo uma cadeia longa de aminoácidos. Cada proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Podemos classificar as proteínas em dois tipos principais, as fibrosas e as globulares. Nas proteínas fibrosas, as cadeias polipeptídicas estão enroladas entre si como se fossem uma corda. Como exemplo, pode-se citar a queratina, proteína presente nas unhas e cabelos. Nas proteínas globulares, as cadeias polipeptídicas dobram-se em uma forma mais ou menos esférica. Como exemplo, há os anticorpos e as enzimas. Em face da complexa estrutura molecular de uma proteína, podemos classificá-la de acordo com seu nível de organização. Dizemos que a estrutura primária de uma proteína é o tipo de aminoácido e sua sequência em uma cadeia polipeptídica. Chamamos de estrutura secundária quando a proteína se enrola, normalmente, em forma de hélice. Já a estrutura terciária é aquela em que as proteínas começam a se dobrar, formando as proteínas globulares. Por fim, temos a estrutura quaternária, em que as proteínas que possuem duas ou mais cadeias polipeptídicas estão organizadas e entrelaçadas em estrutura terciária. As proteínas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Dentre as funções atribuídas às proteínas, podemos citar: atuam como enzimas se essas proteínas são capazes de acelerar uma determinada reação química. Como exemplo de enzimas, pode-se citar a amilase salivar, que atua na quebra de amido, e a lactase, que atua na quebra de lactose. Contração muscular: a contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, a miosina e a actina. Hormônios atuam nas mais diversas funções do organismo e, em sua grande maioria, são compostos por proteínas. Exemplo: insulina. Anticorpos: proteínas que atuam na defesa do nosso corpo. Coagulação: a fibrina, uma proteína, forma uma rede que impede a passagem do sangue. Transporte de oxigênio: a hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio. A quantidade ideal de proteína por dia varia de acordo com fatores como idade, atividade física e objetivos. Para adultos sedentários, a quantidade recomendada não é superior a 0,75 gramas por quilo de peso corporal. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mulheres adultas consumam cerca de 48 gramas de proteína por dia e os homens adultos consumam cerca de 55 gramas. Para quem se exercita regularmente e deseja ganhar massa muscular, a quantidade recomendada é entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para quem deseja ganhar massa muscular e aumentar o peso, a quantidade recomendada é entre 1,5 a 2,2 gramas de proteína por dia. Para pessoas com mais de 60 anos, a recomendação é de 1 a 1,25 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, com preferência por proteínas de alto valor biológico. Você pode comer muita proteína. Para a maioria de nós, nossas necessidades diárias de proteína são facilmente atendidas por uma dieta saudável e balanceada. O Departamento de Saúde aconselha os adultos a evitar consumir mais do que o dobro da ingestão diária recomendada de proteína, 55 gramas para o homem médio e 48 gramas para a mulher média. Isso ocorre porque, a longo prazo, consumir muita proteína pode levar a problemas de saúde, como aumento do risco de osteoporose e agravamento de um problema renal existente. No entanto, a pesquisa nesta área é mista e é provável que outros fatores possam influenciar o resultado, como se a proteína é de origem animal ou vegetal e quão balanceada é a dieta em termos de vitaminas e minerais. Quais são as melhores fontes de proteína? Existem muitas fontes de proteína, tanto de origem animal quanto vegetal.
Algumas das melhores fontes de proteína incluem ovos, leite, iogurte, peixe, frutos do mar, frango, peru, soja, nozes, sementes, carne de porco, feijão e leguminosas. Proteína em pó também pode ser uma boa fonte de proteína e pode vir de uma variedade de fontes, incluindo ovos, leite e plantas como soja, ervilha e cânhamo. Carne magra, frango, salmão, ovos, manteiga de amendoim, macarrão, queijo cottage e lentilhas também são considerados alguns dos melhores alimentos ricos em proteínas. É importante consumir uma variedade de fontes de proteína para garantir que você esteja recebendo todos os aminoácidos essenciais de que seu corpo precisa para funcionar adequadamente. Um nutricionista é essencial para se criar uma dieta ideal. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho.